Olá, lobinhos e lobinhas, escoteiros, sêniores e guias e escoteiras. Melhor possível, sempre alerta. Estamos continuando aqui com mais uma das histórias do Livro da Jungle. E hoje teremos uma história muito bonita. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, poste o seu comentário e diga o que é que você achou da nossa historinha. Sugira também outras histórias, tá bom? Hoje vamos trabalhar com uma história chamada O Milagre de Purum Bhagat. Trata-se da história de um homem que tinha por nome Purum Das. Era um homem muito importante na Índia. A Índia acredita e vive um sistema de castas. E nesse sistema de castas, em que as pessoas têm divisões sociais de acordo com a crença religiosa, ele era um homem de assim, uma importância muito grande social, certo? E Purum Das, ele chegou inclusive a cair nas graças dos ingleses. Na época que os ingleses dominavam a Índia, ele tinha aprendido que lidando bem com os ingleses e lidando bem com todo o povo da Índia de um modo geral, ele se daria muito bem e ele tinha boas relações. Era um jovem muito educado, conseguiu estudar na Inglaterra, teve amizades influentes. Foi uma pessoa assim de um conhecimento e de uma riqueza ímpar. Tinha uma ascendência, ou seja, tinha uma família. Ele veio de uma família que tinha uma grande importância na Índia antes mesmo da chegada dos ingleses. E em meio a isso, ele se tornou assim uma pessoa tão importante ao ponto de ter boas relações com o vice-rei da Índia, com o próprio Marajá. Ele chegou a se tornar primeiro-ministro de um dos estados da Índia. Pois é, o primeiro-ministro, para você que não entende, é como se fosse o presidente aqui, é aquele que governa aquele estado especificamente. E com isso ele chegou a receber a grande cruz da estrela da Índia, que ela era feita toda de diamantes, fitas e esmalte. Então era assim, era uma pessoa muito importante que chegou a estudar na Universidade de Bombaim, viajou para Londres, fez amizades importantes por lá e foi sagrado cavaleiro comandante da Ordem do Império da Índia. Olha só como ele se tornou importante. Então, assim, ele tinha boas relações com todos os cargos públicos. As pessoas mais importantes que viviam ali na Índia, entre ingleses e indianos, visitavam a propriedade dele, iam caçar em suas terras, iam atrás da sua convivência, sem contar que as pessoas que conheceram ele até na Inglaterra, às vezes num jantar diziam que nunca conheceram uma pessoa tão magnífica e tão assim educada quanto Purum Das, certo? Mas em meio a tudo isso, a toda essa pompa, toda essa coisa que ele vivenciou, Purum chegou um momento da vida que queria deixar tudo isso. Na Índia, com toda a crença deles, muitas vezes as pessoas abandonam tudo que têm. Se acreditava que um homem entre assim até os 20 anos teria sua educação, seu crescimento, viveria a sua juventude. Dos 20 aos 40 buscaria a educação e a sua carreira. Dos 40 aos 60 seria um bom chefe de família. E a partir daí, às vezes, ele se entregaria a uma vida espiritual. Então, mesmo em meio a tudo isso que Purum Das tinha vivenciado, ele era primeiro-ministro e de repente ele morreu para toda essa vida. Como é que ele morreu? Ele entregou seu cargo. E enquanto ele deixava tudo para trás, estava havendo uma grande festa para saudar o novo primeiro-ministro e tudo mais.
e no meio daquela multidão na Índia, no meio de milhões de pessoas, milhões de pessoas que existem na Índia, ele se perdeu no meio da multidão, se passando por uma pessoa comum, uma pessoa vestindo simplesmente a pele de um animal, carregando a cuia e andando como um mendigo, porque ele queria buscar a paz dele. Nada daquilo que por um das procurava, ele satisfazia mais ele. Então, a partir desse momento, ele passou a ser chamado de Purum Bhagat e não mais de Purum Das. Purum Das ficou lá para trás, certo? E com isso ele começou a caminhar por toda a Índia, chegando aí para o leste, para o oeste, para o sul, caminhando sempre a pé, esmolando. Chegou ao norte, bem próximo das montanhas onde havia vivido a mãe dele, de uma linhagem nobre, e que as pessoas costumavam dizer na Índia que bastava ter uma gota de sangue de uma linhagem que a pessoa acabava voltando para as origens em algum momento, certo? Então, e assim, imagine uma pessoa que era tão importante, tão influente, que se quisesse passava o resto da vida no meio da riqueza, da pompa, no meio de pessoas tão importantes, querer se entregar à pobreza e querer buscar uma vida espiritual. E ao ponto de chegar assim, em determinada cidade, às vezes, e ter alguém das forças, assim, policiais, e pedir que ele saísse do caminho porque ele estava atrapalhando o trânsito. E ele, muito compreensivo e respeitoso das autoridades, atendendo como se ele nunca tivesse sido nada. Tá? É assim, é como se fosse um rei que quis se tornar um plebeu. Essa história é bem conhecida, mas existe essa versão de Rudyard Kipling vivenciada na Índia. E então Purum Bhagat, não era mais Purum Das, ele seguiu muitos caminhos, percorreu vales, montanhas, chegou a atravessar precipícios em pontes que não tinham fim, chegando até os limites de um país próximo à Índia chamado Tibete, certo? Pronúncia Tibete. E chegando lá, ele foi adentrando, subindo uma montanha bem íngreme, bem alta, e depois descendo ela, encontrou um templo dedicado à deusa Kali. Segundo as pessoas dizem lá na Índia, essa deusa ela era aquela que era venerada vez ou outra pelas pessoas para livrá-las da varíola, a crença deles, tá? Então ele resolveu chegar lá no meio daquela floresta, numa montanha, em que tinha um vale lá embaixo, e resolveu limpar, fazer uma reverência àquela deusa e acender uma fogueira. Logo que ele acendeu a fogueira, as pessoas daquele vilarejozinho lá embaixo, que era contornado por pinheiros e por toda a floresta, dentre elas havia um sacerdote que resolveu subir para ver quem é que estava no santuário abandonado, e quando chegou lá, se deparou com a figura de Purum Bhagat. Ele já senhor, né, com mais de 60 anos, com cabelo grande, grisalho, magro, vestido só com a pele de um animal, com uma cuiazinha, e ele disse: "Puxa vida! Finalmente temos um homem santo aqui. Será muito bom para a nossa vila que tenhamos esse homem santo perto. Que bom que você está aqui. Você está precisando de quê?" Mas Purum Bhagat não queria nada mais, nada menos do que contemplar, meditar, ter uma vida, encontrar paz. Ele olhou assim em sua volta e disse: "Eu acho que aqui é o lugar que eu vou ter paz." E falando quase nada, o próprio sacerdote disse: "Eu vou fazer algo bom para ti. Todos os dias alguém vai vir da vila para colocar alimento na sua cuia." A cuiazinha de coco que ele andava, né, que ele pedia nos lugares. E assim ficou feito. Purum Bhagat meditava todos os dias, e todos os dias alguém subia para colocar alimento lá. Às vezes era o próprio sacerdote, outras vezes era alguma mulher que chegava e dizia algumas coisas bem baixinho, como quem dissesse: "Eu sou a esposa de fulano, ore por mim,
e tal. Outras vezes era uma criancinha que meio amedrontada subia aquela colina com algumas dezenas de metros bem alto. Aí chegava lá, colocava a comidinha e voltava correndo com medo dele, como se ele fosse uma assombração. Às vezes era uma pessoa ou outra da vila, mas sempre alguém ia levar alguma coisa para ele. E assim, chegavam momentos em que ele meditava tão profundamente que ele sentia como se o espírito tivesse saindo do corpo, mas o corpo puxava ele de volta, né? Como se ele estivesse alcançando um estado de iluminação. E com isso, alguns animais começaram a se aproximar. Primeiro vieram os macaquinhos. E esses macaquinhos vieram, visitaram, olharam meio curiosos. Daqui a pouco eles estavam todos vindo ali, trazendo suas famílias, sentavam perto dele, queriam olhar o fogo. Com o tempo, começou a aparecer uns outros animais mais diferentes, certo? Dentre eles, o barazique. É tipo um cervo com um chifre bem grande, um cervo vermelho, que ele é bem áspero, né? Assim, ele é bem assim, não é muito sociável. Ele geralmente ia para lá para ficar passando o chifre dele na estátua da deusa Kali lá. Mas com a presença de Purum Bhagat, ele ficou um pouco assustado. E quando ele percebeu que Purum não olhava para ele, continuava meditando, percebeu que ele não era, que ele era inofensivo, e ficou por lá. E chegou bem pertinho dele e ele alisou o chifre daquele cervo. Depois, outro animal que se aproximou dele foi tipo um animalzinho bem parecido com um cervo, só que menorzinho, uma muxique narra, certo? E esse animal é como se fosse um cervo almiscarado siberiano. Esse daí é mais medroso que o outro, só que mesmo assim foi se aproximando. E com isso, a ideia na Índia era de que essas pessoas que meditavam, que chegavam no lugar e ficavam perto dos animais, os animais se tornavam amigos deles, eram como se fosse para eles um santo, né, que conseguia viver com os animais. Mas na verdade, Purum Bhagat entendeu simplesmente que os animais, para que eles se aproximassem dele, bastava ele ficar imóvel, ficar quietinho, que mostrar que não oferecia nenhuma ameaça que eles iriam estar lá. E até teve um urso negro do Himalaia que se aproximou dele, certo? De nome Sona, que ele chegou a ficar ali, ficou de pé, ficou próximo, depois se tornou também amigo dele. E era no meio dessas meditações, no meio desses animais que chegavam lá constantemente, às vezes pedindo comida a ele, ele dava, se tornando amigo deles, que ele viveu. Passava primavera, verão, outono, inverno, sempre a mesma coisa. Mas houve um dia que os animais não se aproximaram do templo de Kali. E Purum Bhagat achou estranho. Algumas gotas de orvalho de chuva caíam das árvores muito grossas, a neve começava a derreter e ele estranhou porque nenhum animal se aproximou. E ele acendeu a fogueira. Ele ainda chegou a subir num monte lá bem alto para olhar o dourado do sol bater na neve e voltou viu que não tinha nenhum animal, voltou para o templo. E quando adormeceu, ele percebeu uma mãozinha puxando a pele que ele se vestia, na pele de animal. E puxando, e ele pensando que era um macaquinho querendo dormir, ele trazendo. Detalhe que eu esqueci de dizer para vocês. Purum Bhagat jamais comeu carne na vida dele. Ele, assim, como os indianos, ele tem uma coisa que evita, assim, muitas das religiões indianas, eles acreditam que não é certo comer carne. Achava que, de repente, isso poderia sujar a alma deles, tirar de um estado de purificação. E até nas viagens, quando Purum Bhagat, quando era Purum Das, ia para a Inglaterra, voltava, tinha que passar por um processo de purificação por ter tido contato com o Ocidente. Então, olha só, ele já tinha uma vida bem regrada na religião quando ele era famoso e rico, e manteve e ainda intensificou essa vida. Voltando para a história do macaquinho, né?
Voltando para a história do macaquinho que estava lá puxando a pele do animal, que não foi ele que matou, fique aqui, certo? Ele vendeu tudo que tinha, deixou tudo que tinha e adquiriu aquela pele para sair vestido da forma mais simples possível, porque era costume. E o macaquinho puxando, isso que é, amigo? O que é que você tem? E aí, com isso, o macaquinho puxou e ele percebeu que o cervo estava lá próximo também, meio agoniado, batendo o pé como quem dissesse, presta atenção, olha. E ele percebeu que o véu do templo abriu um pouco, que o chão começou a afastar. E ele disse, nossa, é um avalanche que vai ter. Isso daí vai matar todas as pessoas da vila. E ele já era bem velhinho já, tão velhinho, já tinha passado tantos anos ali, que as crianças que antes entregavam a comida dele, já quando ele chegou, já eram pais e os filhos dele já entregavam. E quando falavam de por um bagate ali, diziam, desde quando ele está ali? Desde sempre. Então ele já era senhor, já tinha o cabelo todo branquinho, muito delicado, bem magrinho, porque ele se alimentava pouco, vivia em oração constante. E ele chegou para o seu amigo servo e disse, vamos, meu amigo, temos que avisar para a vila que vem perigo por aí. Ele subiu no cervo, o cervo levou ele. Jamais um animal desse seria normalmente montado por uma pessoa, mas ele deixou e ele se tornou as pernas daquele senhor. E quando ele saiu correndo, ele deixou por um momento de ser o Purum Bhagat e voltou a ser Purum Das, aquele homem cheio de autoridade, aquele que foi primeiro-ministro, aquele homem que teve a cruz da ordem, né, na Índia, como cavaleiro, chefe de polícia, chefe de tudo, e foi com toda a autoridade correndo, e todos os animais, os macaquinhos, todos seguindo ele, até o urso Sona vinha atrás dele fazendo aquele barulho, e os animais todos que eram amigos dele foram seguindo ele, até quando chegou perto da cidade, ele bateu na janela de um ferreiro e com a voz que ele quase não falava, quase não usava, disse, perigo, perigo, acordem todos, a montanha vai desabar. E na mesma hora o ferreiro pediu que sua família saísse avisando, a vila tinha nada mais que 60 pessoas, e quando alertou todo mundo, a vila começou a evacuar e subir a montanha. E ele disse, vão na frente, por um bagate disse, vão na frente que eu vou logo atrás. E os animais foram seguindo ele. E quando chegou assim, subindo numa colina oposta, cerca de 150 metros, com o animal levando ele nas costas, o animal parou, indicando como quem diz assim, olha, aqui estamos seguros, que os animais têm essa percepção. E aí, aquele senhor caiu de lado, já cansado, dizendo, fiquem comigo, fiquem até que eu me vá. E com isso, Purum Bhagat salvou toda a vila, e ele morreu ali, sentado de pernas cruzadas, né, com aquela posição bem conhecida que tem na Índia de meditação. E aí, nesse momento, o sacerdote daquela vila disse, olha só, hoje morreu o nosso homem santo, o homem que meditava lá no templo de Kali, e vamos erguer aqui um templo em homenagem a ele. E aí eles fizeram naquele local, sepultaram ele e ficavam dedicando a ele tudo isso e agradecendo ele por ter salvado a vida de todas aquelas pessoas. E a lição que fica aqui para nós, pessoal, é como as pessoas às vezes dão tanta importância a coisas que não têm a real importância. É bom ter as coisas, é bom ter riquezas, é bom alcançar títulos, estudo e tudo mais, mas nada disso satisfez o coração do nosso herói de hoje, o Purum Bhagat, que deixa aqui aquela mensagem de que também, para além da oração, tem que haver também uma ação. E ele salvou todas aquelas pessoas. Fica aqui a história de hoje, do chefe Cláudio. Melhor possível, sempre alerta.